Glória a Deus. Queridos, Deus, o nosso Senhor, um dia ele libertou um povo do Egito, seu povo, e levou esse povo para o deserto. O Egito, ele simboliza o mundo. O Senhor tirou um povo de dentro do mundo, que estava preso no que nós chamamos de Egito, preso nas garras de Faraó, que simboliza o próprio Satanás, o próprio diabo. E um dia o Senhor Deus Todo-Poderoso libertou esse povo do Egito, mas levou para o deserto para ensinar esse povo. E nós somos esse povo. E no deserto o Senhor manifestou dois sinais maravilhosos: a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Na coluna de nuvem, o Senhor guiava o povo durante o dia, trazendo refrigério para eles, protegendo-os do sol e dando aquele frescor no pleno deserto. E à noite, a coluna de fogo, que no deserto é muito frio, então o fogo aquecia-os, protegia-os do frio e também dos bichos, dos animais peçonhentos. Muito bem, eu quero falar sobre esses dois símbolos maravilhosos de Deus, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. A coluna de nuvem, o Senhor mostra ali essas duas colunas que o Senhor colocou para dirigir o seu povo, o povo que Deus tirou do Egito. Então o Senhor manifesta a coluna de nuvem e a coluna de fogo. A coluna de nuvem, para mim, simboliza a palavra de Deus, que ela é viva, eficaz e poderosa. Para mim é o símbolo da coluna de nuvem. Então o Senhor ele está mostrando algo tremendo. Todo crente ele vai precisar dessas duas colunas, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. A coluna de nuvem simboliza a palavra de Deus, porque nas nuvens nós podemos ver que elas têm água. E o Senhor Jesus disse: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho dito. Então eu tomo a coluna de nuvem como sendo a palavra de Deus. E a coluna de fogo, o Senhor também mostra que é necessário para o crente ter essas duas colunas. A nuvem, que é a palavra, e o fogo, que é o poder de Deus. Que é o poder de Deus que aquece você de toda a frieza que tem no deserto, de toda a frieza espiritual. É esse fogo que te protege contra o inimigo, que nenhuma serpente, nenhum escorpião chega perto de um crente que está cheio do fogo de Deus. Fogo de Deus, que te protege, que te dá poder. É este fogo que opera os milagres, os sinais. Amém? Glória a Deus. Então no deserto o Senhor revelou essas duas colunas, coluna de fogo e coluna de nuvem. Olha que tremendo. Um pouco mais à frente, o Senhor usou um homem chamado Salomão, filho de Davi, do qual Deus derramou uma unção, um espírito de sabedoria sobre esse homem. E ele também teve uma revelação, porque foi passado o encargo para ele de construir o templo do Senhor. Olha que tremendo. Ele ia fazer o templo do Senhor. O projeto qual estava no coração do seu pai Davi, que segundo Deus era conforme o coração do próprio Deus. E agora essa responsabilidade está sobre Salomão. E por causa da unção de sabedoria que estava sobre Salomão, ele coloca dois utensílios no templo que me chama muita atenção. Dentre todas as partes do templo, logo na entrada, Salomão ele coloca duas colunas. O templo certamente tem muitas outras colunas, mas Salomão ele teve uma revelação tremenda, aonde ele coloca na entrada do templo duas colunas principais, mostrando que o templo de Deus ele vai ter mais colunas que o sustenta, mas que tem duas colunas que são as principais. E veja que interessante que na palavra de Deus nada é colocado por acaso. Não era algo decorativo, não era apenas... Salomão ele entendeu a profundidade disso, porque mais do que ele colocar duas colunas totalmente enfeitadas, diferente, na entrada do templo, ele não só fez isso, como ele teve a revelação dos nomes dessas colunas. Ei, você já viu alguém que dá nome para um pedaço de parede, para um pedaço de bloco?
Salomão ele deu nome para as colunas. Ele deu nome, uma era chamada de Jaquim e a outra coluna era chamada de Boaz. Olha que interessante. Ele entendeu que para sustentar o templo do Senhor é necessário duas colunas. Uma coluna que chama Jaquim e a outra que chama Boaz. Jaquim quer dizer ele estabelece. Então logo eu entendo quem que estabelece a palavra, porque na palavra diz que tudo foi estabelecido pela palavra, tudo foi criado pela palavra, tudo foi colocado e mantido pela palavra. Então essa primeira coluna ali no templo que Salomão teve a revelação simboliza a palavra. E já Boaz, ela simboliza rapidez, força. E quando nós falamos de força, nós falamos de poder. Então o próprio Salomão, ele entendeu que para sustentar o templo do Senhor são necessárias várias colunas, mas duas são as principais. A que estabelece e a força, poder. E olha que interessante, o Senhor Jesus, ele, tudo isso que eu estou explicando para vocês, nós estamos vendo que começa a entender que é para sustentar o povo de Deus e o templo de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele disse assim, Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita num coração contrito e quebrantado, diz o Senhor. O Senhor Jesus, ele responde para uma mulher. A mulher pergunta assim, Senhor, os nossos pais adoram uns adoram em Jerusalém, no caso os judeus, os nossos pais adoram aqui em Samaria, aonde que é o correto? Jesus responde, hoje vocês se preocupam com isso, mas vai chegar a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Senhor Jesus, ele começa a entregar a revelação mais plena. Primeiro que não é o local, mas como se adora ao Senhor. Segundo, o templo. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O próprio Senhor Jesus disse, vocês são o templo do Espírito Santo. Nós, como servos de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Veja você como uma igreja. E para sustentar esse templo, o Senhor está mostrando que é necessário duas colunas. A palavra de Deus e o fogo de Deus. Muito bem. Agora olha que tremendo. Para sustentar o templo do Senhor, precisa da coluna de nuvem e a coluna de fogo. Precisa de Jaquim, Boaz, palavra e fogo. O Senhor Jesus, olha que tremendo, irmãos. O Senhor Jesus, quando nós falamos de palavra, lá em Apocalipse diz que Jesus, ele é a palavra, porque ele é chamado de a palavra de Deus. O maravilhoso é que o Senhor, ele entendeu isso, que todo crente, ele precisa dessas duas colunas. Então, quando ele escolheu os 12 discípulos, a primeira coluna, ela veio ao mundo, que é a palavra de Deus. Mais precisamente, é o verbo. Mais precisamente, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. A coluna de nuvem se fez carne e habitou entre nós. Andou com os 12 discípulos. A coluna de nuvem andou com eles. Mas o Senhor, ele diz assim, ele entendeu que era necessária a segunda coluna também. E ele disse assim, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, a segunda coluna não vai vir. Mas se eu for, ele virá. E assim como o Senhor Jesus, que é a palavra, que é a própria coluna de nuvem, quando ele vai, o Senhor está subindo e ele diz, antes da sua ascensão, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder de Deus. Vocês precisam da segunda coluna. E assim, essa coluna de fogo. Em Atos 2, na Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e foram vistos sobre eles como línguas de fogo. Aleluia! Interessante que a coluna de fogo, veja, no deserto, a coluna de fogo ela estava inteira no deserto, porque ela ainda não habitava nos crentes. Mas em Atos 2, a coluna de fogo desceu na sua plenitude. O Espírito Santo desceu na sua plenitude. Só que ele não desceu sobre uma pessoa,
ele desceu e se repartiu. A coluna se repartiu em línguas e pousou sobre a cabeça dos irmãos. Aleluia! Que essa é a palavra que eu precisava compartilhar com vocês. Todo crente, ele precisa dessas duas colunas. Talvez você conheça muito a palavra e faz muito bem, mas você também precisa da coluna de fogo e vice-versa. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Se você foi abençoado, compartilhe, envie para alguém. Faça com que o Senhor Jesus seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, pela coluna de nuvem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também te agradeço pela coluna de fogo, o nosso amado Espírito Santo. Senhor, que quem estiver me ouvindo, aonde for esse vídeo, que ele tenha um encontro com essas duas colunas maravilhosas, a coluna de nuvem e a coluna de fogo, Senhor. Que eles sejam cheios do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que os seus olhos sejam abertos, que você receba essas duas colunas maravilhosas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.